Olá, eu sou o Jonas, autor do blog Transformando Pais em Mestres. Você sabe qual é o instrumento mais poderoso que você pode usar na educação dos seus filhos? Neste primeiro vídeo de uma série de 5 conteúdos que eu vou publicar, eu vou te dar 3 dicas para você, pai ou mãe, transformar a sua vida e a sua relação com seus filhos. Fique aqui comigo que eu vou te mostrar como, através do seu exemplo, você pode educar seus filhos para que possam se tornar pessoas cada vez mais felizes, responsáveis e livres. Você já deve ter ouvido falar que nós, pais, educamos nossos filhos pelo exemplo. As palavras têm importância, mas sempre que elas são acompanhadas de atitudes, comportamentos e ações nossas que condizem com as palavras que nós dizemos. As crianças precisam de referências para irem se desenvolvendo e irem conhecendo o mundo que elas vivem. Porque assim elas podem ir escolhendo as experiências que elas querem viver para a evolução delas em todos os aspectos, físicos, emocionais, psicológicos e até espirituais. Então, o que realmente transforma o comportamento e as atitudes das crianças é o exemplo. E é primeiramente o exemplo da mãe e do pai que elas observam. Porque a mãe e o pai são as referências mais próximas e mais fortes que elas têm. As crianças são como esponjas, elas absorvem tudo que fazemos. E teve uma fase da minha vida em que eu criticava muito a minha filha. Cheguei ao ponto de gerar nela uma insegurança por algum tempo. E eu percebi porque ela sempre me procurava depois que ela fazia alguma coisa, buscando a minha aprovação. E eu percebi pelo olhar dela que era de uma pessoa que estava buscando aceitação pelas coisas que ela tinha feito. Depois de um tempo eu fui compreendendo que as coisas que eu criticava nela era sempre comparando com o jeito que eu iria fazer determinada coisa. Mas também não era justo, eu estava comparando a minha experiência com uma pessoa que estava aprendendo ainda. Então era meu dever observar isso e compreender essa situação para ensinar ela a melhor forma de fazer ou que tivesse o melhor resultado. E é justamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, sobre a crítica e sobre o poder do exemplo. As crianças que convivem num ambiente onde são frequentemente criticadas, onde você, mãe ou pai, passa a maior parte do tempo criticando, reclamando dos outros e do mundo, o pai e a mãe acabam ensinando a criança tudo aquilo que está de errado no mundo e não tudo o que tem de certo. E você pode criticar seus filhos de várias maneiras, por palavras, tom de voz, até mesmo um olhar. As crianças são muito sensíveis à maneira como falamos com elas, à maneira como olhamos para elas. A questão é que se seus filhos vivem num ambiente onde são constantemente criticadas, elas vão aprender a condenar. Então você, mãe ou pai, tem 2 alternativas. Criar um clima emocional crítico e reprovador ou criar um ambiente estimulador e encorajador para os seus filhos. E é claro que muitos pais criticam os filhos para que eles possam fazer as coisas cada vez melhor. Mas as crianças não entendem isso como um incentivo. Para elas é como se fosse um ataque a quem elas são, porque elas estão tentando expressar quem elas são nas coisas que elas fazem. Eu não estou dizendo para você passar a mão na cabeça do seu filho, da sua filha, para tudo que elas fazem, independente do resultado que tenha. Mas a maneira que você vai transmitir aquilo que elas podem melhorar é que vai fazer a diferença na educação deles. Então, como você pode fazer isso? Como você pode incentivar os seus filhos a fazerem as coisas cada vez melhor para que tenham um resultado também cada vez melhor? Então aqui vão as 3 dicas que eu prometi nesse vídeo e que podem fazer a diferença na educação deles, e você pode analisar a maneira que você vem procedendo com seus filhos e fazer os ajustes necessários, se esse for o seu caso. E a primeira dica é: fale sempre do comportamento, da atitude ou da situação, mas nunca deles próprios. Eu vou te dar um exemplo para isso ficar bem claro para você. Vamos supor que você peça para o seu filho ou sua filha regar uma planta que você tem aí na sua casa. Ele vai lá, na tentativa de fazer o que você pediu, acaba derramando mais água no chão do que na planta. Ao invés de dizer: ah, não é possível, como você está banado, você não faz nada certo, você é um desastrado mesmo, eu não peço para você fazer mais nada. Você poderia dizer o seguinte: filho,
Você acabou colocando mais água no chão do que na planta. Vê se você tenha mais atenção quando for fazer isso da próxima vez, para ver se você acerta mais, tá bom? Vá lá na cozinha, pegue um pano, que eu te ajudo a secar essa água. Perceba que na segunda alternativa, você está falando do resultado, que não estava como você queria. E você ainda fez com que ele ou ela se responsabilizasse pelas consequências, quando disse para ir buscar um pano na cozinha para você ajudar ele a secar a água. E principalmente, você não falou dele ou dela. Você não envolveu seu filho emocionalmente quando colocou o foco na situação. E a segunda dica é, fale sempre com um tom de voz firme, mas carinhoso. Evite sermões demorados, discursos muito longos. Você vai ter um resultado muito mais rápido e efetivo se você der instruções simples, curtas e diretas. E a terceira dica é, elogie sempre o seu filho quando ele fizer alguma coisa que tenha um resultado positivo, quando ele tenha feito alguma coisa por iniciativa dele, mesmo que o resultado não tenha ficado como você faria. E neste caso, você vai se referir a ele. Você pode dizer, parabéns filho, como você foi atencioso, como você foi cuidadoso, carinhoso ou respeitoso nisso que você fez. E esta é uma excelente oportunidade para enfatizar os valores dele, para elevar a autoestima, incentivar a iniciativa e encorajá-lo a fazer as coisas e sem ter medo de errar. Você está ensinando através desse seu exemplo que errar faz parte do processo. Errar faz parte de qualquer processo de aprendizagem. Bem, por enquanto era isso. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas que eu dei. E no próximo vídeo eu vou falar de um outro tema que também vai fazer muita diferença na sua vida e na educação dos seus filhos. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo o seu comentário. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais ou envie para algum amigo seu que possa estar precisando dessas dicas. Estou certo que ele vai te agradecer muito por ter lembrado dele. E se você não gostou do vídeo, você pode clicar não gostei e também dizer o porquê você não gostou do vídeo nos comentários abaixo. Seja qual for a sua opinião, ela é importante para que eu possa ir ajustando os conteúdos conforme as dificuldades que você está tendo na educação dos seus filhos. E se você se interessou pelo assunto e quer receber mais dicas sobre educação de filhos, é só você assinar a minha lista. Lá no blog tem um espaço para você informar o seu e-mail. Aqui embaixo eu vou colocar um link para facilitar a sua inscrição, tá ok? Então, desejo muito sucesso a você com seus filhos e até o nosso próximo vídeo.